Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 11 do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial, nossa segunda aula EAD. E hoje a gente dá continuidade ao assunto das integrais de superfície. Né? Essa é a parte 2 das integrais de superfície. Na aula passada, nós estudamos aí um pouquinho das integrais de superfície para um campo escalar, né? Por uma função escalar. Hoje a gente vai ver as integrais de superfície para uma função vetorial. Então, para uma função vetorial, a gente precisa de mais detalhes sobre a superfície onde a gente vai estar integrando, porque uma função vetorial, como já diz o próprio nome, ela é um vetor, né? E a gente vai precisar de detalhes de orientação da superfície, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver o que é uma superfície orientada, tá? Ou orientável. Tá? Então, eu vou começar com um contra-exemplo, que é a faixa de Möbius. Sim? A faixa de Möbius está ilustrada aqui no desenho do Stuart. Né? Você consegue construir uma faixa de Möbius pegando uma faixinha de papel, uma tirinha de papel, e você, ao invés de você juntar imediatamente, se você juntar imediatamente, ela é orientável. Se você dá uma pequena volta aqui, né, e juntar, ou seja, você gera uma torção aqui, gera um, um twist, né? Se você gerar essa torção aqui, esse objeto acaba sendo não orientável, ele não tem nenhum lado de dentro nem um lado de fora. Tá? Eu vou mostrar aqui na figura. O que eu quero dizer com isso? Se você conseguisse caminhar, imagine uma formiguinha caminhando nessa. Mais fácil. Uma formiguinha caminhando, né, por essa faixa de Möbius aqui. Se ela começar por esse ponto P, né, e for caminhando aqui, ou seja, carregando um versor, um vetor aí normal, a superfície, né, local aqui, essa região próxima aqui da formiguinha, né, se ela for carregando esse versor aqui, né, normal, quando ela passa pela torção aqui, esse versor muda de orientação no espaço. Se você voltar para o ponto P, na verdade ele acaba ficando oposto aqui, ou a 180 graus do vetor original. Tá? Se você continuar dando a volta de novo, se você der mais uma volta, você na verdade volta de novo ao vetor original aqui do ponto P. Certo? O que a gente pode concluir disso? Se você estivesse pintando essa faixa, se você tivesse um pincel aqui, um lápis, você começaria pintando o que você acha que é o lado de dentro e acabaria, na verdade, pintando o lado de fora também. Ou seja, não existe lado de fora nem lado de dentro, existe um lado só. A faixa de Möbius é um objeto que é não orientável, ou seja, ele tem um lado só. Tá? Um outro exemplo um pouquinho mais complicado é a garrafa de Klein. A garrafa de Klein, joga na internet, eu não pus a figura aqui, é um pouquinho mais complicado. A garrafa de Klein também, se você começar a pintar o que você acha que é dentro e você acaba pintando do lado de fora também. Tá? A garrafa de Klein é possível ser feita também, ela é mais complicadinha. Eu não quis colocar esse exemplo aí, mas se você tiver curiosidade, né, dá uma olhadinha na internet. Tá? Ok, então essas são superfícies que a gente não vai trabalhar. Tá? Okay. Nós vamos ignorar essas superfícies aí, a gente vai excluir essas superfícies. Sim? A gente só vai trabalhar com superfícies que tenham dois lados.
o lado de dentro, o lado de fora, ou o lado de baixo, o lado de cima. Essas são superfícies que são orientáveis. Tá? Ok? Então, por exemplo, a superfície de um gráfico aí no eixo Z, né, em si, uma função de duas variáveis plotada no eixo Z. Então, essa superfície aí, no azul aqui, obviamente a gente consegue escolher um lado como sendo o lado de cima e o lado de baixo, certo? E aí o versor normal, né, CN chapéu aqui, se você escolhê-lo com orientação para cima, ela é a chamada orientação positiva aqui nesse caso, as integrais aí que a gente vai ver ficam mais fáceis, elas não ganham nenhum sinal negativo, dá tudo certo. Tá? Uma maneira de você testar se a sua orientação é positiva também é você olhar se a componente na direção do versor K, né, se essa componente é positiva. Tá? Então, no caso do gráfico, a gente já conhece, né, no gráfico aqui no eixo Z, por exemplo, a gente já conhece da aula passada, né, que a direção normal, essa superfície aqui, é dada pelo vetor Rx, produto vetorial Ry. Né? Rx é del R, del x, Ry é del R, del y. Estou pensando numa parametrização em xy, certo? R é quem? É o vetor, desculpa, né? O vetor posição aqui dos pontos dessa superfície, certo? E como eu quero um versor, eu divido, né? A gente divide aí pela norma dele, certo? Na aula passada a gente viu isso, assim, a equação 4 da aula passada, da aula 10. Esse vetor nasce aí do produto vetorial entre Rx e Ry. A gente fez essa conta na aula passada. Sim, o módulo dessa expressão aqui é simplesmente raiz quadrada do componente, né, x ao quadrado, componente y ao quadrado, componente z ao quadrado. Certo? Okay? Quem que é gx é del g, del x, sim? Derivada dessa função de duas variáveis em relação a x e em relação a y. Okay? Isso para uma superfície aberta, né? Uma superfície como, por exemplo, a superfície de um gráfico. No caso de uma superfície fechada, por exemplo, a superfície de uma esfera, a gente tem, então, o lado de dentro e o lado de fora, portanto, a gente tem um versor aí apontando para fora ou para dentro. O que a gente vai chamar de orientação positiva, a gente vai sempre querer trabalhar com a positiva para não ganhar sinais negativos, né, nas integrais ali, é justamente aí o versor N para fora. Tá? No caso da esfera, com uma esfera de raio A, né, esse versor aqui, né, o R chapéu aqui, normalmente a gente chama de R chapéu, você faz essa continha, a gente pegou aqui, né, essa equação 3 aqui, essa parte aqui de cima, o numerador, dividiu aqui pelo módulo desse sujeito, você chega facilmente no R versor, sim? Que é nada mais do que o R dividido pelo módulo dele. No caso aqui, com uma esfera de raio A, é o R, né, seria o tamanho aqui da origem, desde a origem até o ponto da superfície, esse R dividido pelo raio, ou seja, o R versor. Tá? Com o raio unitário, esse A igual a 1, isso aqui já é o próprio R versor. Tá? Okay. Muito bem. Então, o que a gente vai calcular daqui por diante, a gente vai sempre usar a orientação positiva. Tá? Legal. Então, o primeiro caso aí que a gente pode estudar, né, de um campo vetorial que a gente esteja interessado em calcular uma integral de superfície para esse campo, né, pode ser, por exemplo, aí o caso da mecânica dos fluidos. Você imaginar que você tem um fluido passando por uma redinha, por exemplo, imagina uma redinha de pesca, né, que o fluido consegue passar um líquido, água passando por uma redinha de pesca. Tá? Então essa redinha não impede que o material passe. A gente chama isso de uma superfície imaginária.
Talvez você já tenha ouvido falar, na verdade, isso a gente vai chamar mais para frente de superfície gaussiana. Tá? Isso aqui, mais para frente, vai ter relação com o teorema de Gauss, então a gente vai chamar isso de uma superfície gaussiana. Tá? Então, um exemplo aí da mecânica dos fluidos, em especial, é o cálculo da vazão. A vazão é massa por unidade de tempo, dmdt. Então, tá aqui, ó, dmdt. Sim. Às vezes a gente chama isso de Z, não é universal, mas dz, ds, a vazão por unidade de área, né? Se você fizer um truquezinho aqui, multiplica dr em cima e embaixo, aparece dv, que é o elemento de volume, né? A área vezes comprimento do volume. Sabe? Isso aqui é densidade, dmdv, que é o ρ. Esse sujeito aqui é simplesmente o módulo da velocidade. Sabe? Então, a vazão por unidade de área é ρ vezes módulo de v. Tá? Se eu quiser inventar um vetor, na verdade, o vetor, aí eu posso multiplicar por v versor, isso aqui me dá v vetor mesmo. Então, se você estiver acompanhando pelo Stuart, ele já fala que a vazão por unidade de área é ρ vezes v, não é bem verdade. Então, a vazão por unidade de área na direção do v versor, certo? Okay? Então, isso aqui é um escalar, simplesmente. Então, esse escalar aqui. Certo? Esse objeto aparece bastante na mecânica de fluidos. Sim? Este produto aqui entre a densidade do fluido e o campo de velocidades, né, do fluido. Então, para cada vetor aí dentro do seu líquido, o líquido escoando, para cada ponto desse vetor você tem um vetor associado, você tem um campo de velocidades para esse fluido. Tá? Esse produto, então, ele é a vazão por unidade de área na direção do vetor. Certo? Se eu calcular o produto escalar, né, desse V, desse ρV aqui, né, com o versor da superfície aqui, deixa eu passar para a próxima figura, com o versor na superfície aqui de um pequeno retalho, né, pega a superfície inteira e divide em N retalhos, né, tá? Você vai dividindo aqui índice I, J, aqui, isso numa, né, notação matricial aqui, um grid em cima dessa superfície. Para cada retalho desse, se ele for muito, muito pequenininho, ele pode ser aproximado por um plano. E o fluxo, bom, deixa eu evitar um pouco e a quantidade de matéria que passa, né, a quantidade de líquido que passa por aqui, lógico, é proporcional à vazão por área, ou V, na direção que o líquido está passando, né? E o produto escalar entre esses dois sujeitos, quanto mais próximo esses dois vetores, né, entre o F, a gente vai chamar de F esse campo, sabe? Não é F de força, né? Ou vezes V, tá? O produto escalar entre esses dois vetores, quanto mais alinhados eles estiverem, mais matéria passa, certo? Okay? Então, o produto escalar entre esses dois sujeitos aqui já daria essa parte aqui, ó, né? O F aí, esse campo de vazão por área, tá? Na direção, né, a projeção na direção do versor normal à superfície, ao retalhinho, já me dá o quanto, né, o quanto de massa por unidade de tempo por unidade de área eu tenho nessa direção. Se eu multiplicar vezes a área do retalho, isso aqui já me dá a vazão por retalhinho. Certo? Se eu somar todos esses retalhos, na verdade vai ser uma dupla soma, né, um grid aí, então você vai ter vários retangulinhos aí, planos, né, na primeira aproximação, essa dupla soma de Riemann, né, é aproximadamente essa expressão aqui, que é a integral de superfície aí, né, desse produto escalar. Tá? Lógico, no limite que o número de retalhos vai é infinito, né, mantendo, obviamente, aí, né, a área total aí dessa superfície intacta, né, você chega nessa integral aqui, nessa definição que a gente vai vai definir de fluxo. Sim? Ou seja, a integral
de um campo F escalar ds vetor. Quem que é ds vetor? Eu inventei ds vetor aqui, certo? A gente inventa esse ds vetor. Isso aqui é o ds, que é o elemento de área, é a área do retalhinho, certo? Vezes o n inversor, que é o vetor perpendicular a esse retalho aí, essa colcha de retalhos aí que descreve a superfície, certo? Que aproxima a superfície. Tá? Então, quando você faz essa expressão, isso aqui é simplesmente a abreviação dessa expressão aqui. Né? Quando você calcula essa expressão, você está calculando, na verdade, o fluxo através da superfície S aí, desse campo vetorial F. Tá? Só vale para esse campo aqui? Né? Não pode ser um outro campo? Lógico que não. Na verdade, o fluxo a gente calcula para diversos objetos, né? Por exemplo, campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, tudo quanto é campo vetorial que você encontrar aí na física, na matemática, você consegue calcular o fluxo desse campo, né, através da superfície S por esta expressão aqui. E essa expressão se simplifica, né, como na aula passada, a uma integral dupla sobre a região aqui, no caso, se for um gráfico, né, a sombra que essa superfície faz no plano XY, certo? Então, como que vira essa integral dupla aqui? Né? Bom, primeiro, né, o ds, a gente já viu na aula passada, a área do retalho, né, não é du dv simplesmente, dA aqui é du dv. Certo? Não é elemento de área, não. Isso aqui é du dv numa certa ordem que a gente ainda não sabe qual vai escrever primeiro, né? Certo? Depende de como a gente está integrando. Se valer Fubini, como na aula passada valendo em vários casos, né, tanto faz. Mas deixa escrito dA simplesmente. Então isso é du dv, só que tem um fator aqui, né, para compensar que o retalho não é exatamente igual o que está lá embaixo. Ele não é du dv. Ele é inclinado, então esse fator aqui leva em conta isso. A gente já deduziu esse fator duas aulas, ainda foi a última aula presencial, a gente deduziu esse fator aqui, que é del R, del U, produto vetorial del R, del V. Certo? Tem isso também na aula passada, tá? A gente lembra disso. E N inversor em todos os casos aí que a gente vai ver, é sempre então R vetor RU vetor RV, né, sobre o módulo disso. Então, esse ds, esse elemento vetorial de área, elemento infinitesimal vetorial de área, esse ds vetor, certo? É o produto desses dois caras. Se você faz o produto desses dois sujeitos, o módulo corta aqui. Sim? Então só sobra o quê? dA e o produto vetorial, que estava já sendo calculado aqui no produto escalar, aqui, o ponto, né, com um F. Então acabou. A aula de hoje é basicamente usar essa expressão aqui, a equação lima aí, nos casos aí, nos exemplos de estudo. Tá? Okay? Então, note, é parecida com a expressão com campo escalar, né? Só que no lugar do vetor aqui mesmo, no campo escalar, era o módulo. Assim, do mesmo jeito, aqui ao invés do campo escalar, a gente tem um campo vetorial agora. Então, se tivesse uma componente só, por exemplo, né, ficaria mais parecido. Tá? Aqui tem três componentes, esse F aqui a gente usualmente escreve PI, né, PI chapéu, mas porque J chapéu, mas R K chapéu. Tá? Okay? E esse RU e RV, depende da superfície, a gente vai escolher uma certa parametrização para essa superfície aqui em função de U e V. Você constrói esse vetor aqui por del R, del U, del R, del V. Tá? Beleza, então, no caso especial em que a superfície aí, né, deixa eu ver aqui, a superfície é um gráfico, a gente já sabe quanto vale esse M chapéu aqui, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui, a superfície, não, no caso da esfera a gente já sabe quem é o N chapéu, o R chapéu, certo? Esse primeiro exemplo aqui em cima da superfície da esfera. O exemplo 4, né, na aula passada foi até 3, né? Esse aqui é o exemplo 4, a continuação dessa aula. Eu fiz aulas mais curtinhas, tá? Então, dado F aqui, né, calculo o fluxo, ou seja, calculo a integral aí de F escalar ds,
esse vetor aí através da superfície, nesse caso aqui, a superfície de uma esfera de raio 1, esfera unitária. Né? Lógico que a gente vai usar o que? Coordenadas esféricas, a parametrização vai ser em φ e θ, né? Azimutal e polar, certo? O φ roda de 0 a 2π, o θ de 0 a π, certo? Okay? Tem nível que é o contrário, né? Você diz cuidado com o nível que você estiver usando. Né? E na aula passada a gente já fez esse cálculo aqui do Rφ. R θ, tá? Eu vou pular um pouquinho o primeiro exemplo da aula passada. Certo? Isso aqui é simplesmente seno φ vezes o R inversor. Tá? Então, ou seja, como φ é de 0 a π, seno φ é positivo, isso aí já está certinho orientado para fora mesmo. Então, isso aqui é um múltiplo do R inversor. E o campo? O campo, lógico, se eu vou passar, né, vou voltar aqui. Se eu vou passar uma integral de U dv, eu tenho que escrever o campo em função de U e V. Então, eu tenho que substituir a parametrização aqui, eu tenho que substituir o R vetor da parametrização da superfície aqui dentro. Tá? Então, vai ter que substituir, o x é quem? Vai ser seno φ cosseno θ, né? Então, aqui, no lugar do x, aqui, seno φ cosseno θ, no lugar do y, seno φ seno θ, né? No lugar do z, cosseno φ. Tá? Você tem que substituir, não vai ficar com x e y e senos, vai ficar uma sopa de letrinhas aí. Ou tudo em função de φ e θ, ou tudo em função de x, y, z. Tá? Okay? É melhor, aqui no caso, como tem simetria esférica, trabalhar com só φ e θ. Tá? Calcula o integrando, né? O integrando é aquele produto escalar aqui, voltando, né? É o produto escalar entre o f calculado no R e esse produto vetorial aqui, que já foi calculado na aula passada. Então, se você fizer o produto escalar entre esses dois, é só fazer, né? Componente x com componente x, etc. Isso aqui já dá. Seno ao quadrado de φ, cosseno φ, né? Cosseno θ. Dá o mesmo aqui também, ó, seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ. Então, são dois termos desses. Né? Isso aqui seria proporcional ao x. Isso aqui é proporcional ao z, a mesma coisa aqui. Proporcional ao z, proporcional ao x. Tá? Então, na verdade, isso aqui é praticamente 2 vezes x vezes z. Mais um seno. Seno φ. Certo? E aqui é simplesmente o y com y. Né? O y ao quadrado. Né? Menos de um seno φ. Certo? Então, o que acontece? Essa parte aqui dá zero. Se você tiver algo aqui, né, z vezes x aqui, você tem zero na esfera. Por quê? Se aparece x a primeira numa integral dessas aí, isso já dá automaticamente zero por simetria. Tá? Por quê? Porque pensa em pontos na esfera ali. Então, o eixo x aqui, o eixo y, sabe? Não? Se você tiver um sujeito no ponto mais um, o outro no ponto menos um, você vai somando, eles vão se cancelar. Tá? Agora, se for x ao quadrado, não dá zero. Se z ao quadrado, y ao quadrado, não dá zero. Então, muito bem, vamos ver isso na integral mesmo. Tanto faz a ordem, certo? Por quê? Porque vale fubinho. Sim. Okay. Eu comecei por θ aqui já para mostrar que morre esse termo cruzado aqui de x com z. Certo? Por que morre essa integral aqui? Porque a única coisa que tem que integrar em θ é cosseno θ. Cosseno θ num período completo, integral dá zero. Sim? Então, você tem uma parte positiva e cancela com a parte negativa. Essa integral dá zero. Certo? Seno ao quadrado também para integrar. Eu escolhi integrar primeiro em θ para mostrar que aqui já deu zero. Certo? Seno ao quadrado, quanto que vai dar? Seno ao quadrado você sempre pode substituir por meio menos meio do cosseno de 2θ, assim, identidade trigonométrica. Né? O cosseno de 2θ tem dois períodos aqui, então nada. Só sobra meio. Você pode lembrar também o seguinte, ó, se você tem seno ao quadrado num período completo para integrar, ou cosseno ao quadrado, cada um deles tem que ter meio de contribuição, para que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado seja igual a 1. Tá? Você pode pensar dessa forma.
Então, isso aqui, na verdade, integra para meio, num intervalo de 2π, então dá π. Então, aqui. Não fiz nenhum integral. Né? Você já tem essa prática, você já sabe que a resposta é π desse integral. Mais fácil. Tá? Eu estou resumindo aqui para mais rápido. Tá? Sobrou quem para integrar? Seno ao cubo de φ. Ah, a gente já viu essa integral na aula passada, assim? Isso é FUV. Como é que você faz isso aqui? Vai no gosto que você vai do jeito que você achar melhor, né? Vai do seu gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. Abre seno ao cubo em seno vezes seno ao quadrado. Seno ao quadrado substitui por 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Faz distributivo aqui. Faz distributivo, integral de 1 vezes seno φ menos cosseno φ. Integral de menos seno φ vezes cosseno ao quadrado, a gente já viu na aula passada, isso aqui dá cosseno ao cubo sobre 3. É só testar aqui que você vê. Né? Isso dava em π dá menos 1, então dá menos 1 com menos 1 dá mais 1, não dá 0. Deixa eu ver isso. Isso aqui dá 2, menos 2 terços dá 4 terços, vezes esse π aqui de fora dá 4 terços de π. Tá? Então, esse sujeito aqui é nada mais do que a integral de y ao quadrado ds. E na aula passada a gente fez, essa aqui foi o que acabou de ser feito. Se você prestar atenção, a gente acabou de calcular y ao quadrado ds. Na aula passada a gente calculou x ao quadrado ds. O que você acha que acontece com z ao quadrado ds? As três são iguais. Sim? E, na verdade, se você somar essas três integrais aqui, como x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado numa esfera de raio 1 é igual a 1, na verdade, cada uma delas, né, contribui com 1/3 da área total da esfera. Então, por isso que é 4/3 de tá? Na aula passada, acho que eu falei volume, tá errado. Tá? Essa é uma integral de área. Sim? E x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Tá? Se você somar essas três expressões, isso aqui é simplesmente 4π. Então, cada uma delas é 1/3. Então, elas estão em pé de igualdade, a gente fala. O x ao quadrado, a integral de x ao quadrado é lógico, é igual a integral de y ao quadrado, que é igual a integral de z ao quadrado. Certo? Se fosse só x, daria 0, como eu acabei de falar. Né? Se fosse x vezes z, daria 0 também. Então, tem integrais que você mata já por simetria. Certo? Okay. Tá legal. Então, agora sim, no caso do gráfico. Tá? Então, dado uma função aí, z como uma função de x e y, tá? Ou seja, vai ser uma superfície aberta e a gente vai orientar para cima, tá? Para orientação positiva. Daqui a pouco eu vou mostrar uma superfície fechada aí que está para baixo, aqui, mas é porque ela inteira é fechada. Tá? Mas se for só uma superfície, a gente vai orientar positivamente. Tá? Então, já sei quem é o Rx, Ry, tá? Aquele monstrinho lá no começo da aula. Sim? Volta lá para trás. O monstrinho aqui do começo da aula. Tá? E o F, usualmente, a gente escreve aí, de maneira geral, como PI, mais TJ, mais L. Tá? Então, tudo escalar entre esses dois sujeitos, que é o que aparece aqui dentro do integrando, né? Dá essa combinação aqui. Tá? Lógico que eu estou supondo que a gente está plotando no eixo Z. Se você plotar no eixo Y, uma função de x, z, lógico, isso aqui vai rodar um pouco. Vai ficar um pouco diferente. Tá? Veja os exercícios aí nos cursos, se você tiver interesse. Eu acho que eu não pedi esses exercícios na lista, mas veja esses exercícios lá. Tá? Vamos fazer o último exemplo. Então, nesse caso aí a gente tem, né, um fluxo, você calcular, precificando um pouquinho, pode ser um campo elétrico, por exemplo, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície maluca aqui, fechada. Tá? Como é uma superfície fechada, a gente vai orientar o tempo todo para fora. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a base aqui de baixo, que é um disco, né, no plano z igual a 0, tá? A orientação para fora aqui vai ser, n vai ser igual a menos k. Tá? E já a orientação nessa superfície S1, que é o paraboloide 1 menos x quadrado, 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, a gente calcula pela fórmula que acabou de ver do gráfico. Tá? Então, primeiro, né, o fluxo total vai ser o fluxo em S1 mais o fluxo em S2, certo?
Então, vamos começar com S1. Basicamente só ler aqui, ó. P é o Y, o Q é o X, o R é igual a Z, mas eu vou integrar em X e Y. Tá? Já substituo esse gráfico aqui. Né? Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Gx, gy, bom, isso aqui é o próprio g de xy. Né? Se eu derivar aqui dá menos 2x, se eu derivar dá menos 2y. Né? E qual é a região de integração? É a sombra da superfície aí no plano XY, que é o próprio disco aqui, S2 aqui embaixo. Tá? Okay? Muito bem. Então, primeiro a gente constrói aí, essa combinação. O P era Y, né? Aí vamos multiplicar vezes 2x e trocar o sinal. Então dá mais 2xy, mesma coisa aqui, Q vezes gy, né? Dá o g do y. Dá menos 2xy, troca o sinal, mais 2xy. Então, esses dois caras contribuem, cada um deles com 2xy, isso dá 4xy, e o r é igual a z. E o z é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, fechou. Você já construiu a sua integral. Só que ela está totalmente escrita em cartesianas. E a região de integração é um disco. Então não vai calcular isso em cartesianas, pelo amor de Deus. Né? Vamos calcular isso em coordenadas polares, certo? Elemento de área para polar, no caso aqui é realmente um elemento de área para polar. Isso aqui era dx e y, certo? Então fica r dr dθ. Posso integrar na ordem que eu quiser, vou mostrar aqui. Fica mais rápido você integrar em θ primeiro. Isso é um disco unitário. Como é que eu sei que é um disco unitário? É só você igualar z igual a zero aqui. Tá? É a borda aqui. Ó. Você encontrar pelo menos a intersecção entre essas duas superfícies, você iguala z igual a zero. Né? Essa base aqui, isso aqui parece aquele docinho do top. Né? É a superfície do top. Tá? Ok, então você vai de 0 a 2 pi, de 0 a 1. Pega primeiro em θ, imediato. Isso aqui já vai morrer. Isso aqui já vai morrer de cara, certo? Por quê? Você pode pensar de duas formas aqui. Bom, primeiro, isso aqui é um múltiplo de. Isso é meio, né? Seno θ, cosseno θ, isso é meio do arco duplo. Meio do seno de 2θ. Então já são 2 períodos que ele cobra. Ele é 2 vezes mais rápido. Então você já morreu. Essa integral não contribui em nada. Tá? Outra maneira de você ver isso de novo por simetria. Você tem um disco, a região aqui do disco. Sabe? Se D é a região de um disco, sabe? D geral. Nesse caso aí de um disco. X vezes Y, eu acabei de falar, por exemplo, para a esfera. Você tem de um lado, tem do outro. Então, X a primeira morre. Então, ou Y a primeira morre. Essa parte aqui dá zero. Vai sobrar o quê? Dθ para integrar, bom, isso dá 2π. Já coloquei aqui fora. Tem que integrar 1 menos r ao quadrado vezes r, não esqueça do distributivo, certo? Então vai fazer r menos r ao cubo dr, isso dá r ao quadrado sobre 2, de 0 a 1 dá meio. R a quarta sobre 4, de 0 a 1 dá 1 quarto. Então meio menos 1 quarto dá mais 1 quarto, então 1 quarto de 2π aqui sobre 2. Tá? Já calculou o fluxo, então, da parte de cima do domo, esse docinho. Certo? Agora, base, zero. Por quê? Porque a integral que você está calculando aí, primeiro, a superfície S2 está no plano z igual a zero. Então, apareceu o z, já pode substituir z igual a zero, certo? O S2 é o disco aí no plano XY. Então, z igual a zero. Tá? E a orientação? Como a gente tem uma superfície fechada e tem que orientar para fora, a orientação lá embaixo no S2 é menos K, certo? Esse versor aí é menos K. Não precisa nem construir, é só bater os olhos, aí você sabe se tem um plano, então o versor para fora é menos K. Tá? Tá bom, então vamos calcular. Isso aqui vai ficar F escalar N, N é menos K, ou seja, fica simplesmente a componente F, componente F na direção de K, fica só a componente R, que é igual a Z, né, nesse nosso exemplo,
que é igual a zero, então acabou. Isso aqui já deu zero. Tá? O fluxo total é a soma, né, desses dois fluxos. Aqui dá para pôr um símbolo de integral, né, fechado aqui. Né? Podia ter posto uma bolinha aqui. Vai ser então a soma do fluxo na superfície S1 mais o fluxo na superfície S2. Né? É uma superfície suave por partes, né? Que é lisa por partes. Né? Essa primeira deu π sobre 2, a segunda a gente acabou de ver da zero. Então, o fluxo total é π sobre 2. Tá? Muito bem, espero que tenha ficado melhor o áudio. Estou tentando usar um microfonezinho aí, porque a ventoinha está muito alta aqui, esse computador está velhinho. Na aula passada eu não comentei, mas é lógico, críticas, sugestões, dúvidas, etc. Me mande um e-mail, sim? Quem vocês tem um e-mail, quem não tem, quiser mandar um e-mail lá, é só clicar na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso aí. Não esqueça, tem lista de exercício até domingo, se não me engano. Tá? Tem uma lista de exercícios toda semana aí para fazer lá no site também. Tá? Então, isso aí. Tchau, tchau.